e eu vou te explicar nesse vídeo para quem que é o Lanze J2. Bom, primeiramente que o Lanze J2 ele é um modelo mais básico que a Lanze oferece. Então aqui a gente não está falando de um microfone que é premium, a gente está falando de um microfone de entrada. E esses microfones de entrada, geralmente eles apresentam bastante problemas. A Lanze não tem esses problemas. Tem alguns, vamos falar sobre eles. Primeiro vamos começar falando sobre os prós desse microfone aqui. Vou pegar aqui a minha listinha. Para mim o primeiro pró é que ele é barato. Eu acho que esse já é um ponto a ser levado em consideração. Mas o barato muitas vezes sai caro. Mas nesse caso o barato não sai tão caro assim não. Porque aqui vem o segundo pró desse microfone. Ele é extremamente fácil de usar. É só plugar e está funcionando. Mas tem um porém que eu adicionei ao contra. Mas levando em consideração que é um microfone barato, talvez não seja algo que eu devesse esperar tanto de um microfone na faixa de preço que ele é. Terceira coisa, ele carrega o celular. Isso para mim é maravilhoso. Então você está no meio de uma gravação externa, por exemplo, ou você está numa gravação interna com o celular ali no tripé e você percebe que a sua bateria está acabando, você pode simplesmente plugar ele na tomada ou no power bank. Isso para mim é maravilhoso. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens desse microfone de lapela, porque não são todos os microfones de lapela sem fio que te possibilitam carregar o seu celular enquanto você está gravando, sem que isso interfira na sua gravação. Alguns modelos intermediários, mais topos de linha, têm essa função, mas para um microfone de entrada não é uma função que você costuma ver. Então, para mim, pessoalmente, essa é uma das grandes vantagens desse microfone. Quarta coisa é a qualidade de áudio, que eu acho uma qualidade de áudio bem honesta, para ser sincero. Não é uma baita de uma qualidade de áudio que você veria em um Rodeland, por exemplo, mas é uma qualidade de áudio muito honesta, que entrega sim aquilo que você precisa para o seu vídeo. Para mim, esses microfones eles têm que cumprir a sua função. Se você não tem que ficar tratando o áudio toda vez que você vai jogar lá no Premiere, no DaVinci, no CapCut, ele está cumprindo a função dele. Então assim, para mim isso é um microfone com uma qualidade de áudio. Agora, se você precisa toda vez tratar esse áudio, já não é um microfone que eu considero muito bom. Quinta coisa, e eu adicionei essa coisa tanto no Pro como no Contra, e eu vou chegar lá na parte do Contra daqui a pouco, que é a redução de ruído. A redução de ruído desse microfone aqui, ela é bem boa. Já fiz gravações externas com esse microfone da Lanze. Honestamente, a redução de ruído ela é muito boa de verdade. E a última coisa dessa lista é a bateria. A bateria desse microfone para mim foi uma surpresa, porque eu não esperava uma qualidade de áudio muito boa e ele entregou. Eu não esperava uma redução de ruído boa e ele me entregou. Mas se é tudo muito bom, a bateria deve ser péssima. Usei ele durante um dia inteiro, eu achei que ele estaria sem bateria no dia seguinte e eu não lembrei de recarregar. Esse é um ponto, eu não lembrei de recarregar e ele durou perfeitamente depois no dia seguinte de uma gravação. Então assim, a bateria desse negócio aqui realmente é muito boa. A bateria da lapela também é realmente muito boa. Agora vamos para os contras. Primeiro contra é a construção desse microfone. Você pode ver, ele é todo bonitinho, todo minimalistazinho, mas é plástico. Você pega ele a primeira vez e você fala, não é possível que isso daqui é um microfone bom. Porque ele é extremamente frágil, não só da caixinha, como da lapela também. Não só da lapela, como também do plug que vai no seu celular. E a parte do plug é a parte que mais me dá medo, na verdade. É frágil, não é o ideal, definitivamente não é algo positivo. Mas se você é alguém que sabe cuidar das suas coisinhas, então isso aqui vai durar por muitos e muitos tempos. Segunda coisa que não é muito positiva. Como eu falei, a redução de ruído ela é muito boa, mas só até certo ponto. Quando você está num ambiente de extremo barulho, a redução de ruído tira muito da qualidade do seu áudio. Uma coisa que eu prestei atenção e que para mim não é uma coisa muito positiva. Quando você vai aumentando os níveis de redução de ruído, ele te dá 3 opções. E aí na primeira ele vai piscar uma vez, na segunda opção ele vai piscar 2 vezes, na terceira opção ele vai piscar 3 vezes. Mas quando você volta para o modo sem redução de ruído, ele não pisca, o que para mim é muito confuso. Então eu sempre preciso clicar, dar a volta inteira, passar pelo 1, 2 e 3, para ver o 3 piscando 3 vezes, e aí ver que ele não piscou e garantir que eu tô gravando sem redução de ruído. O nível 3, o 3 principalmente, o 2 dá para salvar, mas o 3 a sua voz fica muito para dentro, que eu falo. Fica muito robótica, fica muito
muito, parece que perde totalmente o brilho da sua voz. Então, para mim esse é um ponto extremamente negativo da redução de ruído. Terceiro ponto negativo, a nitidez da voz não é muito boa. Eu sinto muita falta de nitidez na minha voz sempre que eu estou gravando com esse microfone, ou na voz de um cliente, ou na voz de qualquer pessoa que estiver usando esse microfone. Ele é um pouco grave demais. Na maioria dos casos, é algo que é totalmente imperceptível. Quando eu notei, eu não parei mais de notar. E o último ponto, que é contra, é que assim, ele é extremamente fácil de usar. Isso é bem legal. Mas você não tem um monitoramento de áudio tão fácil assim. Principalmente se você é usuário de iPhone. Você não tem como monitorar esse áudio de uma maneira tão fácil. E isso pra mim é algo que, beleza, é um microfone que custa 120, 130 contos. É meio ridículo, na verdade, você esperar um monitoramento de áudio de um microfone que custa 120 reais. E você precisa contornar isso com softwares. E principalmente no iPhone, é algo que você precisa saber se o iPhone está aceitando o seu microfone. O iPhone tem essas frescuras. Então assim, ter esse monitoramento de áudio em tempo real é extremamente essencial. E é por isso que eu uso o app da Blackmagic para poder monitorar esse áudio. Então todas as minhas gravações que eu faço com o celular, eu uso o app da Blackmagic, que eu coloco aqui no fone, a pessoa tá falando lá, eu fico monitorando o áudio aqui, então se der algum estouro, se der algum ruído, se der algum problema no áudio, eu estou monitorando isso em tempo real. Bom, para quem que é esse microfone aqui da Ulanzi? Ele é principalmente para pequenos criadores de conteúdo, para mobile makers que estão ali começando e não podem gastar muito em equipamento, e na verdade nem devem gastar tanto assim em equipamento. Áudio é algo que você deve investir um pouquinho mais do que na própria câmera às vezes, mas assim, não vai pegar um microfone de lapela qualquer e achar que você vai ter um ótimo resultado. Tô falando desse microfone aqui porque às vezes se você tá muito apertado de grana, mas você tem que começar e você precisa começar para poder fazer uma grana e de repente comprar um microfone um pouco melhor, até mesmo da própria Ulanzi, que possui microfones maravilhosos nesse segmento para mobile, você precisa começar de algum lugar e você precisa começar ganhando dinheiro de algum lugar. E para mim, esse microfone da Ulanzi é a melhor opção entre os microfones baratinhos. Esse Ulanzi aqui definitivamente vai suprir todas as suas necessidades. Seja você um pequeno criador, um mobile maker, seja você um videomaker que gastou demais na sua câmera e esqueceu de comprar um microfone decente. E esse microfone aqui já vai atender todas as suas necessidades, você não precisa de outro, definitivamente. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas sobre o Ulanzi J12. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!